Bundas Commodities de segunda-feira ainda. Vamos ler aqui umas notícias do Brasil 247. E o Milu ainda não vai ser livre não, porque estamos esperando lá a hora da estrela. Tá tudo certo. O cachorro lá é uma ameaça pro Milu, então o Milu tá repreendido. Tá repreendido. Arrepreendido. Aqui é uma espécie de colônia de cachorro. A gente vem aqui olhar o mar na noite portenha de Valparaíso, campeão da Libertadores Sub-20. Essa o Flamengo não consegue contar. Essa o Flamengo não pode contar, porque só tem uma Libertadores 2025 e essa é do Santel Wanderers do Valparaíso. Pois é, eu até empolguei um pouquinho, fui ver o time, vi os jogadores e só, fui com o Milu lá, tem vídeo e tudo. E o Milu quer ser liberado, quer ser solto, mas ainda não vai ser dessa vez, Milu, ainda não. Você cuidar de cachorro tem que ter uma metodologia à prova de tudo, entendeu? Quase tudo. Por exemplo, aqui a gente está no final da quebrada, em Playa Ancha. Acho difícil alguém vir nos atacar aqui, um ser humano. Acho difícil um ser humano vir roubar um celular. Vir se arriscar por um celular, por um monte de cachorro, né? O ser humano pode estar aí e depois pode reclamar que o cachorro estava tudo solto. Mas em geral o povo... Aí que tá a questão, esses cachorros aqui, só o... não sei, nenhum morde, esse é o segredo. O segredo é esse, nenhum deles morde, só o Balu. E por motivos estúpidos, porque ele se sente inseguro, para se defender de fantasmas, entendeu? É um cachorro psicótico, um cachorro... Mas acho que ele tá melhorando. Eu prefiro pensar que ele não é mais tão neurótico, tão psicótico. Enfim, a gente tá aqui, eu juro que estamos aqui de noite, ó, lá no fundo passou um avião, passou um carro na estrada da pólvora, de Valparaíso. E lá no fundo é Laguna Verde. Enfim, bora ler alguma notícia do Brasil 247. Eu deixei de ler, passou um monte de dias, né? Sem eu ler porque eu tô andando, eu virei um andarilho urbano, um cigano moderno que não pega ônibus por causa de dinheiro. Mas vamos ler de qualquer forma. Brasil, Gleisi critica Alcolumbre e diz que governo tem que, entre aspas, demarcar o seu campo. Essa foi uma manchete de uma notícia que vamos ler agora. Apesar que... Bom, é importante sim, são notícias domésticas do Brasil, notícias nacionais que nada dizem respeito de qualquer outro país. O povo não tá nem aí, cara. O povo no mundo todo quer nem saber quem é esse arame Alcolumbre aqui, entendeu? Lobby do arame. Ninguém quer saber de nada não. O povo quer ver a youtuber argentina lá, a influencer falando: lá na Argentina o povo me ofende sexualmente, aqui o povo ninguém mexe comigo. Coisa assim, né, do Brasil. Pode ser verdade, né? Rio de Janeiro, na verdade, sei lá. Pode ser. Mas hoje em dia eu já acho que tá, não sei, é monótono, né, a questão da... Não sei, ó, questão do feminismo aí, questão de mulher não ter nenhum filho, isso aí é um problema desgraçado. Eu acho, todo mundo fala que vai ser um problemão, vamos ver como vai ser, né, o homem que não deseja a mulher que deseja outra mulher.
vai dar merda no final. Eu acho, não sei. De qualquer forma é a decadência da civilização humana, eu acho. É o fim dos tempos. Gleisi critica Alcolumbre e diz que governo tem que, entre aspas, demarcar o seu campo. Deputada questionou a postura do presidente do Senado na votação de Jorge Messias ao STF e alertou para mudanças nas alianças políticas do governo. Ela foi senadora, narizinho. Notícia de 4 de maio de 2026, tem uma foto dela bonitinha ainda. Ela que é a virgem, no signo zodiacal. Redação Brasil 247. A deputada federal Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, criticou nesta segunda-feira o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, União AP. Amapá, eu acho, né? Porque poderia ser... Esqueci. As falas da parlamentar ocorreram após a rejeição do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal, STF, e a derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ao PL da dosimetria no Congresso Nacional. Gleisi afirmou que a indicação ao STF é uma atribuição do chefe do Executivo. E chegou uma fã aqui, invasão no estúdio. Gleisi afirmou que a indicação ao STF é uma atribuição do chefe do Executivo, entre aspas. É uma prerrogativa do presidente nomear quem ele quer nomear, não quem os outros querem impor. Disse Gleisi em entrevista à Globo News, de acordo com o jornal O Globo. Entre aspas, foi uma avaliação política, foi lamentável o que aconteceu, pois ninguém questionou o saber jurídico do Messias, nem a sua conduta ilibada, fecha aspas, acrescentou. A parlamentar avaliou que a atuação de Alcolumbre na votação se aproximou da entre aspas, líder partidário e associou o comportamento a interesses políticos e alianças. Ela também afirmou que o governo precisa delimitar com clareza quem são seus aliados no cenário eleitoral, entre aspas. Até aqui nós tínhamos aliança da governabilidade no Congresso Nacional e o presidente Davi foi correto sim na maioria dos casos. E o governo também foi correto com ele na maioria dos casos, na tramitação das matérias. Agora, eu acho que se está entrando num jogo eleitoral, o governo tem que demarcar o seu campo, fecha aspas, afirmou. Na sequência, fez um alerta sobre a disputa política, entre aspas. O que não pode é a gente ir para uma disputa eleitoral com um inimigo dentro de casa. Isso não pode acontecer, fecha aspas. Questionada se a declaração se referia ao Alcolumbre, a deputada negou classificá-lo como um adversário direto, mas criticou sua postura. Entre aspas, eu não estou falando que ele é um inimigo, só estou dizendo que o comportamento dele foi errado. Isso resultou numa derrota que é uma derrota contra o Brasil. Se o comportamento continuar e ele tiver aliança com o Flávio, obviamente que ele não vai ser um amigo, fecha aspas, completou. Então, Alcolumbre, Davi Alcolumbre. Cadê o gato cachorro? Balu! Venha! Olha lá, ele tá se comportando direitinho ali. Ih, cadê o seu rabo? O urso mordeu o rabo. Na verdade, Alcolumbre, esqueci. O que acontece é como igual o Rui Pimenta falou, infelizmente, tem quem não gostar de ouvir isso aqui, mas é realmente, o PCO, esse negócio de a notícia não foi exatamente sobre isso, né, mas ficou ali no ar, assim,
quem tem que escolher o ministro do Supremo Tribunal Federal, escolhe quem o presidente quiser. Pelo que todo mundo que conhece o Brasil sabe, não interessa se for o Lula, né? O Lula, vamos supor, Lula, Dilma, um governo de esquerda, o João Goulart. Quem sabe como é que era na época, coitado, né? Mas hoje em dia, vamos supor, o Lula nomeie uma pessoa X, não sei, nomeie a minha, não, o Milu quer ser solto, tá? Balu! Vamos aqui esperar o Balu imediatamente. Isso aí, vem cá. Balu! Vem aqui, Balu. Ó, o que eu tô querendo dizer é que o Toffoli, por exemplo, o Toffoli eu sei que foi o Lula que nomeou, né? O Lula nomeou o Toffoli. O Toffoli acabou sendo um reacionário, né? Um fascistinha. O fato é esse, né? Então, o Toffoli, quem mais? O Joaquim Barbosa, eu acho, não sei. Isso aí é fácil de investigar. O Rui Pimenta fala que todos são direitistas desgraçados, né? Até os malucos que advogaram pela Dilma, todo mundo, né? Então, assim, o advogado do Lula, entendeu? Isso é o que o Rui Pimenta fala. O que eu falo é que, bom, o senso comum, né? O que qualquer um percebe é que o cidadão brasileiro lá, ele se torna ministro do STF e aí ele esquece tudo o que escreveu como advogado, sei lá, como sociólogo, sei lá. Eu tenho que fazer uma coisa rápida aqui. Espera aí, rapidinho. Pronto, consegui, eu acho, não sei. Não. Agora sim. Agora sim. Balu, quieto. Aí o Milu tá em... Então, assim... A Gleisi Hoffmann tá falando aí que o Lula tem que escolher o próximo ministro. Vai saber como é que o Zanin tá se comportando, né? E vai saber se... Também esse negócio de o próprio do que a Gleisi falou, né? O que a Gleisi tá advogando aí, né? O que ela tá defendendo é que é política também, né? Por exemplo, se ela tá defendendo que o Lula escolha o próximo ministro ou algo assim, né? Isso também é política, né? Então, assim, realmente o negócio do STF, já que é tão importante, né? Já que ainda é muito importante, né? E vai ser importante pro resto da vida no Brasil, né? Esqueci. Pelo fetiche das leis, né? Já que o brasileiro gosta tanto das leis, então por enquanto vai ter que ser eleito, né? O STF vai ter que ser eleito, melhor, porque francamente fica aí. A esquerda não tem como ganhar, né? Para começar isso, né? O Lula, a esquerda vai eleger alguém X. Essa pessoa acaba sendo um Toffoli, acaba sendo o Joaquim Barbosa, entendeu? Então tá péssimo, eu acho. Vamos tentar ler só mais uma do Brasil. Só mais uma do Brasil. Sobre o Brasil, mas não sobre política. Relacionados a isso. Após rejeição de Messias, Gleisi defende debate sobre indicação de mulher ao STF. Gleisi condena a derrubada do veto da dosimetria e desafia Alcolumbre. Instale a CPI do Master. Gleisi denuncia, entre aspas, vergonha no Congresso e critica alívio a golpistas do 8 de janeiro. Economia.
Alckmin critica taxa de juros alta e defende modelo de inflação do Fed, que exclui energia e alimentação. Finalmente tem uma sobre o Brasil e fala: Brasil, elefante pintado de azul e ninguém viu? Diz Dino em referência ao Banco Master. Também não achei tão interessante. Acho que eu vou parar por aqui. Brasília, Flávio Bolsonaro quer governar para os ricos e para os banqueiros, denuncia Lindbergh. Tá meio chato, hein? Porque esse Lindbergh é da época do... Não é que eu discorde dele, né? Mas, sei lá, é o que eu acabei de falar, né? Tem pouca novidade, assim. E o que ele fala realmente é o que ele sempre falou. Mesmo assim, o PT perdeu eleições, né? Brasil. Gilmar Mendes diz que focar apenas o STF na crise de confiança é ingenuidade ou miopia deliberada. Vamos ler isso aqui. Esse aqui tá interessante, falando sobre o que eu falei antes, né? Eu já falei. Ministro do Supremo afirma que o descrédito nas instituições é generalizado e defende um, entre aspas, novo pacto republicano como saída para a crise. O que seria o novo pacto, né? Doido. Ministro do STF Gilmar Mendes na foto. Não era nem Joaquim Barbosa. Gilmar Mendes. Quem será que nomeou Gilmar Mendes? Talvez foi o Lula. Esse conteúdo é postado por Paulo Emílio. 247. Em audiência pública realizada nesta segunda-feira 4 no Supremo Tribunal Federal, STF, o ministro Gilmar Mendes defendeu que a crise de confiança nas instituições brasileiras vai muito além do judiciário e quer reduzir o debate ao papel do STF. Revela, no mínimo, ingenuidade ou, em casos mais graves, má fé. As informações são do SBT News. O encontro foi convocado pelo ministro Flávio Dino para discutir me perdi, peraí. O encontro foi convocado pelo ministro Flávio Dino para discutir a capacidade fiscalizatória da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, e do Banco Central sobre fundos de investimentos. Após as revelações do escândalo do Banco Master, a audiência teve origem em uma ação movida pelo Partido Novo e foi ampliada por Dino para abarcar questões mais estruturais sobre a regulação do mercado financeiro no Brasil. Ao discursar na abertura do evento, Gilmar foi enfático ao rejeitar a narrativa de que o Supremo seria o epicentro da desconfiança pública. Entre aspas, temos, portanto, um quadro de descrédito generalizado impulsionado pelas dificuldades que o Estado brasileiro tem enfrentando para atender demandas básicas. Nesse sentido, pretender resolver a crise de confiança mirando apenas o Supremo Tribunal Federal é, no mínimo, ingenuidade, mas mais provavelmente miopia deliberada e intenções obscuras, declarou o ministro. Para Gilmar, a saída para o impasse institucional passa por uma reforma ampla que ele chamou de, entre aspas, novo pacto republicano. Entre os pontos que deveriam integrar essa agenda, o ministro elencou a racionalização das emendas parlamentares, o aperfeiçoamento do sistema eleitoral e do modelo proporcional, a regulação dos poderes das CPIs e revisões do sistema de pesos e contrapesos entre os poderes. O escândalo do Banco Master também serviu de pano de fundo para Gilmar tratar das fragilidades na supervisão dos fundos de investimentos. O ministro lembrou que apenas em janeiro deste ano entrou em vigor uma instrução normativa que obriga os fundos a informar o CPF
de seus cotistas, lacuna que, segundo ele, favoreceu práticas ilícitas. Entre aspas, a partir da revelação do caso referido, sabe-se que essa opacidade foi fator determinante para muitos dos crimes financeiros identificados no referido escândalo, afirmou. Na avaliação do ministro, os episódios recentes de irregularidades no mercado de capitais impõem uma conclusão inequívoca ao Estado brasileiro. Se podemos tirar uma lição de todos esses escândalos financeiros que abalaram alguns alicerces da República, é que a regulação dos fundos de investimentos e a fiscalização do mercado de capitais deve ser hoje prioridade estratégica indelegável e impostergável do Estado brasileiro, completou Gilmar. O presidente do STF, Edson Fachin, também usou a tribuna para contextualizar o propósito da audiência. Para ele, o debate não se resume a punir eventuais responsáveis, mas a compreender em escala mais ampla as causas das falhas de controle que permitiram os desvios, entre aspas. Escândalos recentes mostram a exata consequência nefasta da ausência de limite de controle. E, portanto, é nesta medida que, ao lado de apurar e sancionar quem eventualmente tenha incorrido em desvio, é fundamental também discutir macroscopicamente as causas de ausências de limites e de controles, disse Fachin. Terrível, porque o Brasil está ingenuamente, debatendo aí um roubo de um banco. Faça o favor, cara, sei lá, o Brasil não é o país menos corrupto mesmo, o Brasil é assim, então ficar discutindo aí, ficar considerando que não sei, entendeu, que a corrupção é muito importante, é uma loucura, porque sempre tem muito mais corrupção com a direita, cara. Imagine o Flávio Bolsonaro. O pai era miliciano, o Bolsonaro, É muita corrupção, muita corrupção. Ele estava comprando, fez o Estado comprar cloroquina dos militares, porque os militares produziam cloroquina. Entendeu? Assim, o Brasil é muito mal organizado, Por que o exército tava fabricando cloroquina, entendeu? O que é isso, entendeu? E depois, por que o Bolsonaro tá comprando cloroquina do exército, entendeu? Então, um monte de loucura aí. Bolsonaro deixou matar um monte de gente, entendeu? Pela Covid. E agora, teve um caso de roubo no Banco Master. Mas daí? É banco, tem que roubar. Eu nunca roubei, mas, todo mundo quer roubar um banco, todo mundo quer o dinheiro do banco. Então, assim, vamos parar de ingenuidade, cara? Vamos pensar que a seleção é o Brasil, entendeu? Vamos lembrar do Pelé, grande Pelé. Enfim, sei lá, vamos parar pra perceber que a direita é muito mais corrupta, cara? Que loucura. Eu falo assim, não, que o neoliberalismo no Brasil trouxe celular, internet, que nada, acabou com tudo, acabou com a indústria brasileira, o FHC, entendeu? Então não tem nada de bom, cara, é só roubo e corrupção. E como diria o Ciro Gomes naquele único vídeo, prostração ideológica, é isso aí.